Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na terça-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallagnol, acusado de interferir nas eleições para o Senado Federal após postagens contra Renan Calheiros. Por 9-1, o Conselho Nacional do Ministério Público aplica a pena de censura ao procurador Deltan Dallagnol por se manifestar em rede social contra o senador Renan Calheiros. O caso foi a julgamento nesta terça-feira, após liberação do ministro do STF, Gilmar Mendes, que revogou uma decisão do ministro Celso de Mello, que suspendia a análise do processo. Na ação, o senador Renan Calheiros, do MDB, alegava interferência de Deltan Dallagnol na eleição pela presidência do Senado em 2019. Na época, o procurador escreveu que, caso Renan fosse eleito, uma reforma contra a corrupção dificilmente seria aprovada. O senador Davi Alcolumbre saiu como vencedor da disputa. Para o relator do caso, o conselheiro Otávio Rodrigues, Deltan ultrapassou os limites da crítica. Reduzir este caso a um debate sobre liberdade de expressão é ignorar os imensos riscos à democracia quando se abrem as portas para agentes não eleitos, vitalícios e inamovíveis disputarem espaços, narrativas e, em última análise, o poder com agentes eleitos, dependentes do sufrágio popular periódico e com a imagem estigmatizada, algo que ocorre em todo o mundo, por atuarem nos difíceis ambientes políticos partidários. A punição de censura atrasa a progressão na carreira de procurador e serve de agravante em processos. Após a decisão do Conselho, os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná manifestaram solidariedade e apoio a Deltan Dallagnol. O grupo alega que a punição diminui o espaço de membros do Ministério Público para a democracia do país e alertam para a perda de liberdade de expressão. A decisão foi comentada no Morning Show. Zé, nós tivemos aquele 7-1 histórico, agora nós temos esse 9-1. Que avaliação que você faz disso tudo? Pois é, Paulinho, você foi citado hoje no Jornal da Manhã pelo Constantino, né, o seu tweet muito preciso. Olha, é uma vergonha, né? Esse Conselho do Ministério Público foi criado numa tentativa de se fazer uma reforma no Judiciário. A então deputada Zuleide Cobra, reuniu ali um projeto para criar alguma coisa acima do Supremo, o CNJ, e acima da Procuradoria-Geral, que é exatamente esse Conselho Nacional do Ministério Público. E a gente vê que eles foram parasitados. Isso aí são conselheiros indicados por políticos. Lembra do filme Parasitas, onde uma família entra na casa de outra família e toma conta da casa? É o que estava acontecendo, era um processo de parasitação das instituições, no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público e no Conselho, né, através do Conselho, que é o controle externo, seria o controle externo. Esses conselheiros não entenderam a função do Ministério Público. Olha, Paulo, o Ministério Público é isso aí, é acusação, é falar. Já tentaram no Congresso colocar mordaças, mas o Congresso rejeitou. Quando o Congresso rejeita uma mudança, significa que quer que fique daquela forma e não com a mudança. Ou seja, o Ministério Público tem que falar, o Ministério Público tem que acusar. A defesa é do advogado, o Ministério Público não é juiz. O juiz é que deve ser mantido distante da decisão e não falar que ele vai decidir. O Ministério Público não, é como advogado, e aí vai proibir o advogado de defender ou de falar a favor do réu? Quer dizer, isto é um absurdo. E as vitórias dos errados não pararam por aí. Na segunda turma, Romero Jucá e Valdir Raupp, né, foram beneficiados, ficaram fora da Lava Jato de Curitiba. Então, é um processo que tem que ser cuidado pelo Supremo Tribunal Federal, porque senão a justiça brasileira cai em descrédito. Repito, Dr. Deltan Dallagnol mudou os hábitos do Brasil. A Lava Jato não é possível de paralisação, porque ela já produziu efeitos e já produziu o que eu chamo de franquias nos estados como essa do Rio de Janeiro.
Muito bem. Adriles e Joel, vou passar a palavra para vocês, mas vou pedir um pouquinho de concisão, porque a gente tem muita pauta ainda nesse primeiro bloco. Adriles. É uma perseguição sistemática à Lava Jato e a sua influência, né, de combater o crime e combater, sobretudo, a tentativa de combate à corrupção feita pela parte mais asquerosa do judiciário, né? E é uma coisa temerária, porque a gente fala que a gente tem instituições sólidas no Brasil, mas contra o Deltan ainda pesam 8 inquéritos por motivos completamente superficiais e bobos, por outdoors que ele colocou, por palestras que ele deu. É um homem que fez do combate à corrupção uma coisa que nunca antes foi feita no Brasil. E por expressar uma livre opinião, como o Zé Maria bem disse, ele é um promotor, ele faz parte do Ministério Público. A função dele é acusar. Tudo bem, nos autos ele tem que dar uma opinião mais precisa. Mas a Lava Jato aprendeu, sobretudo, com a Operação Mãos Limpas, que não adianta você não politizar no bom sentido, um bom inquérito, para perceber que a opinião pública tem que dar luzes à opinião pública de perceber aonde estão os desvios, onde está o fulcro da corrupção. Renan Calheiros é um homem com 12 processos. Ele significa o que há de mais sórdido no Congresso em termos de fisiologismo, em termos de corporativismo. Quando o Deltan lança luzes sobre essas trevas, não faz nenhum tipo de adjetivação ao Renan. Ele fala que seria muito difícil combater a corrupção tendo o Renan como presidente. Aonde está a ofensa? Aonde está a razão substancial para um voto de censura contra Deltan, se não na tentativa de melar a Lava Jato, de colocar a opinião pública assim dessa forma, de uma politização da Lava Jato, essa sim espúria, de condenar as trevas, uma operação que deu luz ao combate da corrupção. Joel. Vamos lá, 2 elementos que eu levanto nessa decisão absurda que a gente está vendo. Tem uma campanha verdadeira de vários conjuntos da sociedade aí contra o Deltan, né, contra a Lava Jato de maneira geral. Ele acabou servindo de bode expiatório. O primeiro, levantado ali pelo juiz, de que ele é um procurador, ele não é eleito, portanto não pode ficar dando opinião, não sei o quê. Esse é um tipo de opinião que não reconhece a mudança que as redes sociais trouxeram para a nossa sociedade. Agora todo mundo, até juízes, até ministros do Supremo, estão se expressando, estão dando a sua opinião. Claro, não vão dar opinião sobre o caso que ele vai julgar, mas está todo mundo falando acerca da política, alguns de maneira mais sensata, outros de maneira menos. O Deltan fala de política da maneira mais sensata e comedida imaginável. Veja um tweet dele. O Renan fala que ele é alvo de fake news, de calúnias, e não duvido que seja. Não duvido que tenha muita fake news contra o Renan, também acusando de coisas e falsas, não sei o quê. Mas o tweet do Deltan não é isso. O tweet do Deltan não tem nenhuma acusação caluniosa ou nem não caluniosa. Ele só fala uma coisa que é comprovadamente verdade. O Renan tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é alguém que, no Senado, sempre adotou posições contrárias aí às pautas defendidas pelo Ministério Público, pelo pessoal da Lava Jato, para facilitar investigações, para facilitar punições a pessoas envolvidas em corrupção. Ele está apenas falando isso. Como é possível que alguém tenha visto qualquer crime contra a honra do Renan Calheiros aí, sabe? É um absurdo essa decisão, uma decisão de censura, enquanto fake news correm soltas, uma opinião sensata, argumentada e com respeito é punida. Isso é bastante grave. Na quarta-feira, uma nova fase da Lava Jato mirou advogados por um suposto esquema de fraudes no Sistema S. A ação foi discutida em Os Pingos nos Is. Escritórios de advocacia em São Paulo e no Rio de Janeiro foram alvos de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira por supostos desvios de 150 milhões de reais do Sistema S Fluminense. A operação de hoje se chama Esquema S e é um desdobramento da Lava Jato. Ela se baseia na delação premiada do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que controlava as entidades. Aquele que, dissemos ontem aqui, também delatou Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Entre os alvos dos 50 mandados de busca e apreensão estão os advogados Cristiano Zanin, que trabalha na defesa do ex-presidiário Lula, e Frederic Wassef,
ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro. Além disso, o escritório de Ana Tereza Basílio também está na mira da PF. Ela é apontada como uma das chefes do esquema que supostamente gerenciava propinas a agentes públicos. Segundo as investigações, também fazem parte da organização criminosa os advogados Marcelo Almeida, Roberto Teixeira, Fernando Hargreaves, Vladimir Espíndola e José Roberto Sampaio. Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi implicado pela PF. Da mesma forma, o ex-governador Sérgio Cabral e a esposa dele, Adriana Anselmo. Cristiano Zanin, que virou réu, e Roberto Teixeira são apontados pela denúncia da Força Tarefa como responsáveis por reunir e aprovar propostas de escritórios de advocacia dispostos a blindar então dirigente da Federação do Comércio em troca de pagamentos milionários. De acordo com a decisão do juiz Marcelo Bretas, os pagamentos eram feitos em virtude de contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos. Começo com você, Zé Maria. Diga aí. Pois é, olha, é uma operação bem democrática. Viu que não poupou ninguém. O advogado do ex-presidente Lula, advogado da família Bolsonaro, advogados ligados a ministros aqui dos tribunais superiores e ao Tribunal de Contas da União e advogados dos poderosos por aqui. Esse é um tema sempre debatido aqui nos Pingos nos Is. E a impressão que eu tenho é que o juiz acabou, o doutor Marcelo Bretas acabou entendendo o que significa hoje o escritório de um advogado. Eu vou contar aqui uma historinha, Ana e Fiuza. Os advogados conseguiram uma maioria no Congresso Nacional e apoio. E eles aprovaram como lei o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o que o Estatuto quer virou lei. Ou seja, o advogado virou uma espécie de cidadão acima de qualquer suspeita aqui no Brasil. E mais, há em tramitação no Congresso Nacional uma lei horrorosa e que foi aprovada no Senado Federal, falta apenas a aprovação na Câmara. Ela estabelece as prerrogativas dos advogados e chega ao exagero de blindar o escritório de advocacia. Ele ficaria livre de qualquer possibilidade de operação ou investigação. O argumento é de que entre as prerrogativas dos advogados está ali o segredo e o sigilo entre o advogado e o cliente, o que eles conversam. Nesta conversa com o advogado é verdade que o cliente fala ali, faz confissões e fala situações que não falaria no depoimento para a polícia porque seria provas contra ele. E neste projeto de lei aprovado no Senado e que falta agora a aprovação da Câmara dos Deputados, prevê incrível de prisão a funcionários públicos, ou seja, juiz, que desobedeça às prerrogativas dos advogados. Prisão de 4 anos. Prisão de 4 anos para isso. Veja a ideia dos advogados. Chega ao ponto seguinte, o dinheiro que paga o advogado não precisa saber a origem. Se vem de tráfico de drogas, se vem de venda de armas, se vem de exploração de escravos, se vem de corrupção, não importa. Um exemplo que eu sempre repito aqui, o Duda Mendonça e o João Santana e a mulher dele foram presos, pagaram multas, devolveram dinheiro. Sabe por quê? O crime foi trabalhar para bandidos, trabalhar para pessoas que roubaram e receberam dinheiro da corrupção. Vou repetir, eles não praticaram crimes assim no sentido do trabalho publicitário. O crime deles foi se aliar com bandidos e receber esse dinheiro podre, né? E aí o que acontece com o advogado? Ele pode muito bem fazer isso e tudo certo. Só que esse caminho foi descoberto e ficou um caminho fundo demais de tanto passar irregularidades. Não há hoje nenhum processo de irregularidade ou de corrupção que não passe por um escritório de advocacia, porque o advogado recebe e recebe de uma maneira abstrata. Quer dizer, eu fecho um contrato de prestação de serviço com uma grande empresa, não presto serviço nenhum, dou no máximo lá, assino os pareceres e pronto, pego o dinheiro e está justificado, nota para lá, nota para cá, o dinheiro foi
branqueado, é o tal branqueamento de capital que os juristas falam. Então ficou muito simples. É preciso, sim, rever essa história dos advogados. Eu defendo que continue preservado o sigilo entre o advogado e o cliente. Não se pode invadir ali esse segredo. A lei tem que garantir mesmo o computador ou os documentos no escritório, não em casa, mas no escritório, né, de advocacia tem que ser preservado, mas não dessa forma. É só olhar os nomes. Essas pessoas recebem milhões de dinheiro roubado e tudo bem. Por muito menos o Duda, e eu não estou defendendo os dois, estou apenas fazendo uma comparação, por muito menos eles foram para a cadeia e tiveram que devolver dinheiro. Então, foi uma operação muito boa e é um debate muito importante que a OAB terá que enfrentar a partir de agora. A origem do dinheiro pago aos advogados. E olha que não é pouco dinheiro, não. Você, Fiuza. A gente tem sempre falado sobre a importância de se radiografar esse sistema de tráfico de influência montado pelo PT, né? Pelo PT e seus anexos, né? Então, toda a ação da Operação Lava Jato, que já ultrapassou largamente a Petrobras e o Petrolão, está nessa pista. Está querendo mostrar, e está mostrando, com essa operação de hoje mostra ainda um pouco mais, e mais a de ontem, os tentáculos dessa organização, desse sistema de corrupção. E esse sistema de corrupção, ele envolve uma série de entidades públicas e privadas, né, como nós estamos observando. Então, um dos triângulos, aí, por exemplo, que apareceram hoje, como a gente está vendo, envolvendo a FEComércio, aparece o advogado Lula, Cristiano Zanin, né? O advogado Lula, que todos se acostumaram a ver aí nos momentos mais inflamados, né, e decisivos da Operação Lava Jato. Lá o Zanin acompanhava o Lula, estava junto com o Lula nas audiências com o Sérgio Moro, né? Pois é, essa fase da Operação Lava Jato está mostrando o Zanin como o vértice de um triângulo que envolvia a FEComércio, que é uma enorme entidade de classe, pode-se dizer, envolvendo SESC, verbas muito significativas, né? E a OAB, porque o que nós vimos ontem, isso, enfim, são informações trazidas no curso das operações, isso, né, a gente sempre ressalva que não é matéria julgada, né? Mas é isso aí, já são réus nessas operações, então está instalado o processo. E você tinha justamente isso, quer dizer, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acusado aí nesse processo de receber verbas da presidência da FEComércio, do Orlando Diniz, é uma delação do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que, por sua vez, era protegido pelo atual filho do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Cristiano Zanin, advogado do Lula. Ou seja, dessa maneira, né, se estiver correto esse desenho trazido aí pela Operação Lava Jato nessa fase, nós vemos nitidamente o sistema em torno do ex-presidente Lula, através do seu advogado, Cristiano Zanin, protegendo uma entidade de classe para que ela fizesse, entre outras benfeitorias, entre muitas aspas, chegar dinheiro ao presidente da OAB, que por sua vez apoia o Lula. Né? Deu para entender? Deu para ver o triângulo se fechando? Isso é um dos triângulos de tráfico de influência na política brasileira, pervertendo instituições públicas e privadas dentro de um projeto particular. Quem é que ganha com isso? Os filiados da FEComércio, né? os filiados da OAB, os eleitores do PT? Não, ninguém, nenhum deles ganha. É um circuito fechado de vantagens a partir de desvios, né? Então, o cenário, eu sempre digo aqui, a Lava Jato tem muito a demonstrar, isso não é perseguição, não é revanche, nem nada, isso é depuração. Isso é você mostrar os sistemas que foram montados para perversão institucional,
que têm que ser corrigidos, senão a gente vai viver sempre nessa. Quer dizer, as pessoas, os cidadãos, sendo convidados, entre aspas, a buscar os padrinhos certos, para estar nos esquemas certos, né? Então é isso, essa Lava Jato é um grande avanço contra os esquemas, contra as panelas, né? Vai lá, Ana. Vitor, a gente sempre fala aqui, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui nos Pingos com vocês, eu tento trazer o que economistas, investidores, políticos, os cidadãos americanos também, o que eles pensam do Brasil. E eu sempre repito aqui que a força-tarefa da Lava Jato, toda a operação, trouxe um outro ar para estrangeiros, não só para americanos, mas para estrangeiros em relação ao Brasil, como uma nação séria no combate à corrupção, né, que um começo sério, que a gente sabe que o próprio Mensalão, né, a gente poderia ter visto a Lava Jato ter outros caminhos lá atrás, mas foi enterrado, a gente sabe a história, e a gente sabe que a Lava Jato, hoje essa operação, ela mostra mais uma vez que a Lava Jato, ela não tem ideologia, ela não tem vontades partidárias, ela vai de encontro onde as artérias da corrupção e onde investigações em relação a essas artérias elas se emaranham aí no Brasil. Então, o que a gente vê, Vitor, é que hoje nós devemos proteger, sim, a Lava Jato, apesar de muitos ataques que a gente entende que eles vêm também agora por parte do judiciário. A gente está vendo aí o próprio ministros da corte mais alta do país aí já tentando pavimentar um caminho para tirar o ex-presidente e condenado Lula, né, das tramas aí da Lava Jato, da justiça da Lava Jato, exatamente para colocar num falso debate público, né, de que ele estaria apto a participar, a voltar à cena política no Brasil. E como o Fiuza muito bem colocou, a gente às vezes precisa tentar fazer um organograma na cabeça da gente, de repente até sentar, colocar num papel, porque os triângulos e todos os tentáculos, né, dessa corrupção aí são vastos e às vezes é até difícil a gente começar, a gente entender o que cada um faz parte, mas hoje a gente vê que uma notícia dessa, do advogado, de um condenado da Lava Jato, né, de um ex-presidente condenado que foi preso da Lava Jato, hoje esse advogado virar um réu nessa operação, para a gente ficar chocado, mas ao mesmo tempo não fica, né? A gente não fica chocado e hoje a gente tem que entender que a Lava Jato ainda é um dos maiores patrimônios para o brasileiro, para a sociedade brasileira, e a gente tem que continuar defendendo essa força-tarefa. Quer concluir, Fiuza? Acho que tinha praticamente concluído, estava só no ponto, lembrando que o Zé Maria tinha trazido, que eu acho um ponto central em relação aos vícios da institucionalidade brasileira, que é a origem não demonstrada dos recursos para honorários advocatícios, né? O que favorece uma série de bandidos, né? Porque você tem, por exemplo, o esquema envolvendo grandes figuras do PT, e eu estava citando aqui, vamos somar, fazer o exercício de somar os honorários advocatícios, mesmo como estimativa, pagos por figuras como Lula, José Dirceu, João Vacari, Dilma Rousseff, né? Quer dizer, Dilma nem teve que pagar tanto, porque misteriosamente está aí à margem dos principais inquéritos e processos. Mas é uma fábula. É uma fábula, se você pega o período que essa gente está envolvida em processos, em diversos processos, desde o Mensalão, 10 anos pagando advogados caríssimos. De onde vem esse dinheiro? Vem do roubo. Então, enquanto você não desatar, né, esse nó, enquanto você não abrir
de fato a origem desses recursos, você vai ter automaticamente um estímulo à retroalimentação de um sistema criminoso. A semana também foi marcada pela polêmica envolvendo o preço do arroz. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que conversou com o ministro da Justiça, André Mendonça, antes de autorizar a pasta a notificar supermercados pela alta de preços de alimentos da cesta básica. O Ministério da Economia cobrou explicações sobre o monitoramento de preços de produtos básicos pela Secretaria Nacional do Consumidor. Em ofício, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade pediu que a atuação do Ministério da Justiça não resulte em controle de preços ou incompatibilidade com os princípios da economia de mercado. Durante a live semanal, Bolsonaro ressaltou que o governo não vai tabelar o preço do arroz. Eu posso pegar e dar canetada assim, tabelar, tá tabelado o preço da arroz. Não. 10 centavos no quilo, pode? Não pode, né? Não. Que mexe no mercado e fica pior. Ninguém quer, eu não vou interferir no mercado. É verdade. Porque tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso? De acordo com o IBGE, o arroz subiu quase 20% em média de janeiro a agosto. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita do próximo ano fique no patamar de 12 milhões de toneladas, um aumento de 7,2%. O diretor-presidente da Conab, Guilherme Bastos, prevê uma queda do preço em breve, após o governo zerar a tarifa para a importação do produto. A decisão de zerar a tarifa externa comum, TEC, deve criar um novo teto de preços abaixo do patamar atual. Acreditamos que a isenção da TEC será precificada pelo mercado no curto prazo e as cotações sigam uma trajetória de estabilidade com tendência de queda nas próximas semanas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que não há risco de faltar arroz nas prateleiras. Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota, porque não temos necessidade de muito arroz, mas isso é uma cota de reserva. Após reunião com produtores e supermercados, o Procon de São Paulo informou que vai autuar possíveis abusos no aumento dos preços de itens básicos. O diretor executivo do órgão, Fernando Capês, reconhece a crise, mas diz que os consumidores não podem ser punidos. E o Procon vai fiscalizar quem está se aproveitando desse momento para adotar práticas especulativas. É inaceitável ampliar a margem de lucro neste momento, ou usar a questão macroeconômica como uma oportunidade para elevar preços e lucrar mais às custas da população. Não é o momento para ocorrer isso em razão da pandemia. Equipes de fiscalização vão visitar supermercados e atacarejos para identificar eventuais aumentos injustificados nos preços, sobretudo do arroz, feijão, ovo, óleo e das carnes vermelhas. O tema foi discutido no Jornal da Manhã por Rodrigo Constantino e Josias de Souza. Olha, é assustador, né, a fala do representante do Procon e as ações do Procon estadual em São Paulo. Mas antes de chegar lá, eu quero voltar um pouquinho, né? Em primeiro lugar, a constatação de que a pandemia deve ter acabado, porque a turma da quarentena gourmet, #fiquem em casa, isolacionistas radicais, pararam de falar da crise, da pandemia, parece que é porque o contágio está desabando apesar, né, da abertura e da aglomeração, enquanto que descobriram arroz, aquilo que eles deviam saber só que era arbóreo para fazer risoto. E de repente eles agora falam tanto de arroz, né? Acharam que com isso iam de alguma forma desgastar o presidente. O presidente realmente teve uma fala infeliz no início, agora na live consertou e consertou bem. Falou com veemência que a lei de oferta e procura precisa ser respeitada, ou seja, preços livres. Ao contrário do que fez o governador de São Paulo, João Dória, mas a turma da quarentena e progressistas da imprensa
parece que não atacam, né? Isso sim é sensacionalismo barato. É falar que vai fiscalizar preços, como se fossem os fiscais do Sarney, que não pode ter abuso de margem e lucro numa pandemia, e explorar, especular em cima de uma situação macroeconômica. Isso é discurso de Ciro Gomes, de esquerda demagógica, que quer controlar preço na canetada. Então, temos um presidente desfazendo a besteira e falando com veemência que o preço tem que ser livre, e temos um governo estadual que está agindo, além de falar, para ir lá com fiscais em cima de preço. E aí, de repente, a turma que redescobriu o arroz, e não é o arbóreo, né? Redescobriu o arroz, fica muda novamente e não ataca o governador de São Paulo. Vai entender. Fica aquela impressão, né, de que não importa quem fala e o que é dito. Importa só quem fala ou faz. O presidente, nessa live de ontem à noite, ele não desfez coisa nenhuma, né? Ele complicou. Porque na mesma live em que ele disse que não se deve tabelar preços, e disse acertadamente, disse o óbvio, nessa mesma live, ele reconheceu que autorizou o seu ministro da Justiça a investigar, essa foi a palavra do presidente, investigar os supermercados. Ora, para que vai investigar supermercados se não é para tabelar preço? Então, é um contrassenso que não orna com o discurso do Ministério da Economia, que, aliás, cobrou uma posição do Ministério da Justiça. Por que é que está fazendo isso? Por que é que está fazendo isso se não vai tabelar preço? Então, é de uma estultice, não há outra palavra para definir, que não combina com a necessidade do governo. Então, o presidente não pode ficar criando confusão para o seu próprio governo. E a ministra Tereza Cristina, aí sim, numa boa linha, disse que tomou as providências que acha que devem ser tomadas. E, de fato, se você tem um desequilíbrio no mercado, é uma boa providência você eliminar a taxa de importação, que era de 12%, para permitir que venha arroz até dos Estados Unidos, da Tailândia, de onde for, para estimular a concorrência interna. A dúvida é se essas 400 mil toneladas que o governo autorizou a importação com atraso, que esse preço do arroz vem variando, não é de hoje, se isso vai ser suficiente. A estimativa de gente que entende desse mercado é que isso aqui é suficiente para 2 semanas de consumo. Então, talvez o governo tenha que calibrar melhor isso e verificar se não é o caso de abrir para mais importação. E nem uma palavra sobre o PROCON paulista. O PROCON está fazendo aí o trabalho de PROCON, que é fiscalizar supermercado. Isso aí não vai resultar em nada, porque o problema não está no supermercado, o problema está na cadeia de produção. Então, é uma tolice. Agora, nós estamos falando aqui do que é essencial, é o presidente brigando com o seu próprio governo. Agora, não significa que eu não desaprovo o que o PROCON está fazendo. O PROCON existe para isso, para fiscalizar preço. É inútil, porque não vai resolver nada. Como disse, o problema não está no supermercado, está na cadeia de produção. Então, é deixar o mercado funcionar. Agora, falar de PROCON e dizer que está tudo bem no governo, que o presidente corrigiu um erro na sua live, aí sim, me parece uma impropriedade. Não, impropriedade foi o governador de São Paulo postar uma imagem do PROCON dizendo que ia fiscalizar os abusos de preço e eventualmente punir. E está aí o discurso do representante. Também está errado, Constantino. Agora, o que é que isso, o fato de o governador de São Paulo ter feito isso, inocenta o presidente? Não inocenta. O que inocenta o presidente é ele desfazer o erro, ele reforçar que o preço tem que ser livre. Ele não isso desfez é uma mensagem nada. muito importante. Ele não desfez nada. Ele disse que não deve tabelar. Josias, ele disse que autorizou. Nada. Mas a fala dele está muito clara. A fala dele é muito clara. O preço tem que ser livre. Isso é importante da gente ouvir, né? Porque vai ao encontro do que prega o ministro Paulo Guedes. Já o governador de São Paulo, que escapou da sua análise, junto com o PROCON, quer vigiar os preços nos supermercados. Eu acho que isso é grave, porque São Paulo é 1/4 do PIB brasileiro. Mas eu entendo que, às vezes, o negócio é só atacar o presidente. Na quinta-feira, o ministro Luiz Fux tomou posse como presidente do STF. Em uma cerimônia diferente das tradicionais, o ministro Luiz Fux tomou posse como a principal autoridade do Poder Judiciário no país. Por causa da pandemia, apenas parentes próximos de Fux e autoridades compareceram, como o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O novo presidente do
Supremo Tribunal Federal assumiu dizendo que não vai aceitar nenhum retrocesso no combate à corrupção. Luiz Fux disse que a sociedade nutriu uma intolerância à prática e citou casos como o Mensalão e a Lava Jato. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito. Luiz Fux ainda apontou a corrupção do passado e do presente como culpadas por dificuldades estruturais que o país vem enfrentando no combate ao coronavírus. Esses corruptos de ontem e de hoje, e que são os verdadeiros responsáveis pela ausência de leitos nos hospitais, de saneamento de saúde para a população carente, pela falta de merenda escolar para as crianças brasileiras e por impor ao pobre trabalhador brasileiro uma vida lindeira à sobrevivência biológica. Fux também disse que não hesitará em tomar decisões que protejam minorias, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Outro ponto do discurso foi a crítica ao excesso de judicialização da política. Segundo o ministro, há uma transferência voluntária e prematura de conflitos políticos vindos de outros poderes. Essa prática, segundo o novo presidente do Supremo, tem exposto o judiciário a um protagonismo nocivo. Os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos, para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Luiz Fux tem 67 anos, nasceu no Rio de Janeiro e foi nomeado ao Supremo em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Antes foi ministro do Superior Tribunal de Justiça por 10 anos. Recentemente tem se notabilizado por ser um dos principais defensores da Lava Jato na corte, com votos e decisões indo de encontro aos interesses da operação. De Brasília, Levi Guimarães. A troca na presidência do Supremo foi analisada no programa 3 em 1. Pois é, o que esperar, né, do Fux? Essa é a pergunta, inclusive, do dia do nosso programa, e eu vou tentar dar minha resposta aqui. Eu não espero nunca muito, né, dessa turma. Eu espero até que ele possa me surpreender positivamente. Acompanhando o Luiz Fux nos últimos anos, ele me parece menos pior, e atentai para o uso dessa expressão, né? Ele me parece menos pior do que muitos pares ali. Agora, o que deveria ser feito na nova presidência do Supremo Tribunal Federal, né? É uma resposta muito simples isso, né? Resguardar a Constituição. Essa é a missão básica, precípua da existência do Supremo. É a última instância jurídica e tem como missão ser o guardião da Carta Magna do país. Ou seja, evitar ao máximo as tentações legisladoras, típicas de ativistas, que querem governar, empurrar a história, para usar a expressão assombrosa do Barroso, na direção que eles julgam correta, né? E que é uma direção com um claro viés de esquerda, né? Progressista. Então, essa turma que é ativista me assusta muito mais do que qualquer outra coisa. Até mesmo do que eventuais ministros corruptos. Eu já fiz uma vez uma comparação entre uma espécie de MDB e PSOL, né? Só tem uma coisa pior do que um centrão fisiológico, né? É um socialista convencido de que está certo, sai de baixo, né? Se o socialista for honesto, o perigo é ainda maior, porque o desonesto você talvez ainda consiga corromper para ele não destruir um país todo na direção de uma Venezuela, né? Então, os supremos pavões ativistas são os que mais me assustam. Eu espero que o Fux não vá nessa linha. Veja, o presidente americano Donald Trump, dando uma entrevista na Fox News, no Hannity Show, nessa quarta-feira, ele respondendo uma pergunta, né, ele disse que ele tornou pública, uma vez mais, ele já tinha feito isso na primeira eleição, ele tornou pública uma lista de mais de 20 potenciais nomes para ele apontar para a Suprema Corte. Né? Por que ele falou isso? Porque uma das funções mais importantes de um presidente é escolher um juiz da Suprema Corte. Né? Isso aí tem um impacto duradouro na nação. Faz toda a diferença do mundo se você vai botar alguém sério, com notório saber jurídico e com respeito a essa função,
originalista, né, de manter o texto e não querer legislar, ou se você vai colocar um lacrador que quer empurrar a história e acha que tem uma caneta toda poderosa na mão para exercer o arbítrio. Né? Isso é o grande perigo. Então, o Trump está certo e o Joe Biden não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque se ele fizer isso, cai a máscara de que ele é um moderado. Né? Ele vai colocar nomes ali que as pessoas vão ver que ele quer exatamente essa história que os democratas, os progressistas vêm cada vez mais fazendo, reverter no tapetão aquilo que perde nas urnas. Né? Então, é muito importante. Nós, brasileiros, sabemos o custo. Né? Quando um governo de extrema esquerda, um governo radical como o PT passa pelo poder, o que acontece no Supremo? Do PT a gente se livrou, mas dos ministros apontados pelo PT, não. Estrago, né? Inquérito arbitrário e tudo mais, e muito mais. Né? Então, isso é muito sério. E sobre o presidente, só para fechar, né? É curioso que o Bolsonaro, se está lá no clima de atacar muito os ministros e seus apoiadores também, ele está tentando contra as instituições, a harmonia de poder e tudo mais. E se ele vai lá e elogia o Toffoli, tudo aí ele está bajulando, porque ele é refém, porque tem família com problema na justiça. Então, de novo, fica aquela história, né? No Brasil não importa muito o que é feito e o que é dito, e sim quem diz e quem faz. Contra o Bolsonaro, a turma sempre vai tirar o que for de pior. Né? Eu não quero ver harmonia de poderes. Eu não quero ver tapinha nas costas entre presidente e ministro do Supremo. Eu quero ver independência entre os poderes. Isso está faltando, mas está faltando muito mais do lado do próprio Supremo. Muito bem. Josias, o Zé Dirceu, se eu não estou enganado, já chamou o Fux de charlatão. É verdade. Isso aconteceu porque o Zé Dirceu diz ter manobrado para que o Fux fosse indicado, sob a promessa de que o Fux depois o beneficiaria no julgamento do Supremo. E o Zé Dirceu acusa o Fux de não ter cumprido a sua parte no compromisso. E daí essa divergência entre os dois. O Luiz Fux, esse novo presidente do Supremo Tribunal Federal, assume uma corte com a imagem absolutamente estilhaçada. Hoje a instância máxima do judiciário vive uma fase de raríssimo desprestígio. Alguns dos supremos ministros igualaram-se em desmoralização ao que há de mais desprestigiado na política. E aí tem uma diferença, que os políticos foram arrastados para o caldeirão dos desmoralizados pelo trabalho de procuradores, de investigadores federais, e as togas estão pulando no melado quente por conta própria. Nesse ambiente, a prioridade do Fux deveria ser a recuperação da supremacia do Supremo. Essa supremacia já existiu, mas não vai ser fácil recuperar. No julgamento do escândalo do Mensalão, o Supremo deu um salto social. De um total de 38 réus na ocasião, foram condenados 25. Foi para a cadeia um conjunto de corruptos e de corruptores, e a cúpula do judiciário se dissociou naquela ocasião da tradição secular que protegia os maus costumes da oligarquia política e econômica. Em nenhum outro momento da história do Supremo, a Corte tinha acumulado tamanha respeitabilidade como na época do Mensalão. Isso foi há 8 anos. Nesse curtíssimo intervalo de tempo histórico, 8 anos em termos históricos é nada, o Supremo torrou todo o prestígio que ele tinha amealhado no julgamento do Mensalão. No Petrolão, procuradores e juízes aproveitaram o medo que os oligarcas desenvolveram da cadeia e o aperfeiçoamento da lei de delações para continuar encurralando os larápios. Novamente, foram para a prisão pessoas que se imaginavam, sempre se comportaram como se estivessem acima das leis. Aí uma noção de fim de festa tomou conta dos empreiteiros, que passaram a colaborar com a justiça, e deu no que todo mundo conhece, o que foi o Petrolão, o que foi Lava Jato. Nos 6 anos de Lava Jato, o Supremo oscilou entre a colaboração forçada e o horror com a quantidade de tapetes que estavam sendo levantados. De repente, uma ala do Supremo se associou ao pedaço da oligarquia que elegeu como prioridade quebrar os ossos da banda do Ministério Público e do Judiciário que sonhou em levar essa limpeza às últimas consequências.
o Supremo passou a desfazer o que o próprio Supremo tinha feito. No lance mais deplorável, o tribunal acabou com a prisão na segunda instância. E na gestão do Dias Toffoli, abriu-se um inquérito ilegal para investigar ataques aos ministros do Supremo. O Fux não vai sair do lugar se ele não tiver a capacidade de perceber que o desprestígio do Supremo não vem de fora. É difícil para o Supremo ter uma relação saudável com a sociedade se os próprios ministros não se respeitam uns aos outros. Quem não se respeita não pode querer ser respeitado. Então é nesse estágio que o Supremo se encontra hoje. É esse Supremo que o Fux está assumindo. Vai conseguir consertar? Muito difícil, até porque um ministro do Supremo que assuma a presidência continua sendo apenas um ministro do Supremo. Ele não é chefe. O Supremo não se confunde com uma empresa, com o executivo, onde há hierarquia. O ministro é apenas um coordenador da pauta. Então, a melhoria da imagem do Supremo dependeria de um esforço coletivo de todos os ministros. E esse esforço hoje, se existe, vai no sentido contrário. É no sentido de fazer o que não deveria ser feito. Thaís Oyama, por favor. Então, Paulo, os colegas já traçaram um belo cenário aí do Supremo, da situação do Supremo. Eu queria fazer um recorte da relação do Supremo com o novo ministro Luiz Fux e o governo federal, porque, como você já disse, o ministro Fux, ele é considerado da ala lava-jatista do Supremo, né? Ele votou várias vezes contra os interesses do governo e também ele foi indicado, como o Constantino já lembrou, pela presidente petista Dilma Rousseff, o que já fez o presidente Bolsonaro, na época em que ele era deputado, dizer que o ministro Luiz Fux, agora presidente, atuava a serviço do PT. Mas, pelo que eu conversei lá no Palácio, eu senti que o governo está estranhamente tranquilo em relação a esse novo presidente, em relação à ascensão do ministro Luiz Fux à presidência. E essa tranquilidade aí se deve em grande parte às muitas conversas, muito leve trás, que foi costurado através de interlocutores do Palácio do Planalto e a Corte. Principalmente, isso começou a acontecer, principalmente depois da prisão do Queiroz, em junho, né, quando o presidente ficou mais calado, parou de atacar o Congresso e o Supremo, e daí botou um monte de interlocutores do governo em campo para azeitar essa relação entre o governo e a Corte, mais especificamente com o novo presidente, o Luiz Fux. Então, da parte do governo, entraram em campo aí principalmente 3 pessoas. O ministro da Justiça, que é o André Mendonça, que tem bom trânsito na Corte, o advogado-geral da União, o José Levi, e também o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva. E da parte do STF, o agora ex-presidente do STF, Toffoli, foi quem fez a ponte entre o Planalto e o Luiz Fux. Também facilitou esse processo de aproximação o fato de que a tensão hoje entre os poderes é bem menor, né? Parece que faz um tempão, parece que foi há séculos, mas não foi. Antes do casamento do governo com o Centrão, esse negócio de impeachment, a sombra do impeachment, pairava, assim, sobre a cabeça do presidente da República. Isso era um assunto, isso dizia respeito diretamente ao STF. Então, todas essas conversas aí que foram costuradas entre os poderes e o arrefecimento da tensão convenceram, aparentemente, o presidente Bolsonaro de que a relação dele com esse novo presidente do STF não vai ser muito diferente da relação que ele tinha com o Toffoli, que era muito boa, ou pelo menos não tinha hostilidade, teve muitos momentos, inclusive, de grande alinhamento. Mas, para justificar esse otimismo, um assessor do Palácio, inclusive, me falou isso, que o Luiz Fux não gosta de marola. Então, essa é a perspectiva, a expectativa do governo. Agora, quando a pauta de costume se colocar no caminho do STF, aí o negócio vai complicar. Porque, embora o governo pretenda resolver grande parte dessa pauta, que é aborto, armamento, etc., no Congresso, agora com apoio do Centrão, embora o governo tenha essa pretensão, essa tendência de judicialização da pauta ideológica, ela pode fazer com que muita coisa acabe parando mesmo no Supremo. E daí o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque o futuro presidente Fux, ele segue à risca a cartilha progressista. Você já falou aí sobre o aborto dos anencéfalos, que ele votou a favor, mas tem várias outras coisas. Ele também votou a favor da união estável entre parceiros do mesmo sexo, ele já sinalizou ser favorável à legalização da maconha, ele é a favor da educação sexual nas escolas, ele é contra o homeschooling, que é o ensino em casa, que é uma grande bandeira do bolsonarismo. Então, em suma, ele é
contrária a tudo o que pensa o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro, na verdade, né? E essas pautas são muito importantes hoje para o presidente, porque elas são estratégicas para segurar a classe média, o voto de parte da classe média no ano que vem, né? Véspera do ano da eleição. E dependendo de como o ministro Fux conduzir essas pautas no Supremo, ele pode atrair a ira do bolsonarismo. Outro tema que agitou o noticiário foi a polêmica entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ator Leonardo DiCaprio, em uma discussão sobre a Amazônia. O episódio foi comentado em Os Pingos nos Is. O ministro Ricardo Salles não deixou passar as últimas publicações do ator Leonardo DiCaprio no Twitter contra o governo de Jair Bolsonaro por causa de um suposto crescimento do desmatamento na Amazônia. Responsável pela pasta do Meio Ambiente, Salles falou sobre o lançamento do projeto de preservação Adote um Parque, por meio do qual pessoas e empresas podem apoiar as 132 unidades de conservação com 10 euros. Você vai colocar o seu dinheiro onde a sua boca está, disparou em inglês. Put your money where your mouth is significa mostrar com ações e não apenas com palavras que você apoia ou acredita em algo. Antes, DiCaprio havia publicado também no Twitter uma série de hashtags pedindo o corte no financiamento da Amazônia por parte do setor privado como forma de pressionar o governo. O ator, me parece, consegue ver apenas o fogo na Amazônia. Ontem, na Califórnia, a fumaça das queimadas encobriu o céu de São Francisco, deixando-o de tonalidade laranja. Na hora em que isso ocorria, nenhuma manifestação de DiCaprio ocorreu. Ele só falou sobre os incêndios na região quase 24 horas depois, culpando o aquecimento global pelo fato. E aí, Ana, é isso mesmo? Essa campanha do DiCaprio tem colado por aí nos Estados Unidos? Como é que é a repercussão disso, hein? Aqui, quer dizer, cola aqui na Califórnia, mas o americano médio, né, que é... As duas costas são as duas costas progressistas, né? A Califórnia e ali Nova York, Massachusetts, mas o miolo dos Estados Unidos não compra mais essas falácias, não. E antes que alguém fale desvirtue aí o que o ministro Ricardo Salles disse, né? Coloque sua boca onde o seu dinheiro, put your money where your mouth is. Não tem nenhuma conotação diferente, isso é um ditado muito popular que o americano fala, ou quer dizer, uma coisa parecida com isso if you talk the talk, you have to walk the walk. Se você fala muito, então que você ande de acordo com as suas palavras. E a gente sabe que muita gente já viu que essa turma da bolha de Hollywood é uma turma hipócrita, né? Eles falam tanto na preocupação com o meio ambiente, mas eles só viajam em seus jatos particulares, eles estão aí em iates para baixo para cima, né? E eles gostam de criar essa fantasiosa aí ameaça, né, de que nunca visto antes na história, tanto para o fogo na Amazônia como aqui também para a Califórnia, mas a gente sabe que a história não é bem essa. E eu achei o tweet do ministro excelente. Eu acho que a gente precisa exatamente apontar, bom, então vamos lá, quais as ações que você pretende fazer para que algo seja melhorado. E sobre o fogo aqui na Califórnia, Vitor, eu acho importante a gente dizer, e por que DiCaprio não falou nada. Aqui na Califórnia, no estado da Califórnia, existem áreas de controle federal e áreas de controle estadual. E grande parte desses, dos focos de incêndio, grande parte está exatamente na área estadual, que tem que ser cuidada pelo governo estadual, que é do democrata Gavin Newsom. Então, daí, quem sabe, o silêncio. Agora, vale a pena a gente lembrar, eu estava pesquisando hoje aqui, Vitor, que olha que interessante, em setembro de 1894, o New York Times já estava publicando um artigo que o título era A Causa do Ar Nebuloso, né? Já aí falando dos incêndios florestais, em 1781 também, 1881, ou seja, os fogos na Califórnia, esses wildfires, são fogos, são naturais e uma das coisas, inclusive agora, que muitos falam, que há muitos ambientalistas sérios, como Mike Schellenberg, por exemplo,
O que acontece, Vitor? Algumas leis ambientalistas, elas proíbem que algumas áreas elas sejam limpas, que elas sejam vegetação velha, vegetação seca, que elas sejam limpas. Porque o besouro não sei da onde mora nessas áreas. E aí o que acontece? A Califórnia é um estado com clima muito seco, essa vegetação fica seca, e se ela não for limpa, acontece isso. Os fogos, eles vêm todo ano, desde que o homem é homem, esses fogos acontecem aqui. Agora, o que não acontece é exatamente essa discrepância, essa hipocrisia de condenar os focos de incêndio na Amazônia, mas não no estado democrata do Gavin Newsom. E aí a gente vê que, mais uma vez, se empurra a narrativa de que tudo é culpa do Bolsonaro, é culpa do Trump, é culpa do climate change, né? Mas as políticas públicas do governador democrata em combate a essas áreas estaduais, elas são muito pobres, e isso os atores e a bolha de Hollywood não estão apontando. Em 2 minutinhos e meio, por favor, Zé. Ô, Vitor, eu fui o primeiro a falar dessa problemática aqui, né? Essa relação direta entre a imagem de preservação do meio ambiente e negócios. E a situação acabou se progredindo até acima do que eu pensava, porque as grandes empresas entraram na história diante da fragilidade da imagem. A imagem hoje é muito frágil. E essa coisa progrediu muito, a ponto aí de produtos brasileiros serem rejeitados. Aqui no Brasil, a ministra Tereza Cristina foi a primeira que ficou muito atenta a esta mudança de postura, que antes eram pessoas engajadas, eram verdes, que falavam, e agora não, a voz ficou muito grave, porque começaram a prestar atenção e a tomar decisões grandes empresas e grandes empresários. O Brasil tem que tomar decisões, tem que provar que está defendendo a natureza, que não está colocando fogo. Antes não precisava porque não era verdade e tal, agora não, a guerra ficou muito forte. E o ministro tem razão em responder no mesmo tom. O governo brasileiro está respondendo no mesmo tom. Esse último vídeo aí foi criticado porque tem um mico dourado, que é da Mata Atlântica, mas enfim, é o que o Brasil queria dizer, é o desconhecimento sobre o que está acontecendo. Está pegando fogo na Amazônia? Sim, como sempre. Não há como zerar, mas há todo um trabalho, o governo brasileiro gasta muito isso para tentar evitar o pior, ou seja, um incêndio muito maior. É só mostrar dados, não adianta discurso e nem vídeos para lá e fala para cá, mas eu acho que fala também é importante. Vai lá, Fiuza. Acho que o Zé e a Ana já esgotaram, só complementar que isso não é apenas uma politicagem rasteira, da parte de um artista importante, né, de influência mundial, como é o Leonardo DiCaprio. Isso é uma incitação ao boicote contra o Brasil, né? Então, isso tem uma gravidade que afeta a sociedade brasileira, que afeta o povo brasileiro. É isso que precisa ser dito em relação ao que fez e está fazendo o Leonardo DiCaprio de forma ignorante, desinformada, né? O Brasil acaba, por exemplo, de anunciar uma medida para rastrear o corte de madeira ilegal, uma medida importante de proteção ambiental. Ele não está interessado nisso, né? Ele está interessado em fazer uma demagogia contra um presidente que uma parte dessa agenda aí diz que é um vilão fácil, né? Eles inventaram aí um bicho-papão que eles disseram, olha, isso aqui pode bater porque vai ser bem sucedido quem bater. Então é covarde, é desinformado, é desconectado com a realidade local. Na sexta-feira, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a notícia de que vai ter que prestar depoimento pessoalmente aos investigadores da Polícia Federal naquele processo que investiga uma suposta interferência aqui do presidente da República dentro da corporação lá na Polícia Federal. Esse processo, vale lembrar, é da época, ainda começou logo depois que saiu do Ministério da Justiça o ex-ministro Sérgio Moro, que saiu acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir nas operações.
O que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal nesse momento? Houve esse posicionamento do ministro Celso de Mello de determinar esse depoimento presencial e não por escrito, como era uma praxe nos últimos anos aqui com presidentes da República, causou até um certo estranhamento, porque a Procuradoria-Geral da República normalmente é consultada sobre o trâmite desses processos. E o procurador Augusto Aras, ele, no parecer que foi encaminhado ao Supremo, ele recomendou que o presidente fosse ouvido por escrito, fosse consultado, né, as questões chegassem por escrito aqui no Palácio do Planalto e ele respondesse também por escrito, como aconteceu, inclusive, na época do ex-presidente Michel Temer. Ele era acusado aí de envolvimento num suposto esquema de pagamento de propina lá no Porto de Santos e, na época, a Polícia Federal mandou perguntas aqui ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Michel Temer respondeu. O que o ministro Celso de Mello justificou hoje? Que depoimento por escrito só é garantido quando o chefe de poder é vítima ou testemunha dentro do processo. No caso dele ser investigado ou suspeito, esse depoimento precisa ser presencial. Agora, o presidente, ele já afirmou em várias oportunidades que para ele não tem o menor tipo de problema, que ele responderia tranquilamente tanto aos investigadores aqui no Palácio do Planalto, quanto por escrito, que para ele não teria aí, não seria um problema fazer isso de forma presencial. E na sentença dada pelo ministro Celso de Mello, na decisão, né, dada pelo ministro Celso de Mello, ele até abre espaço para que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio dos advogados, ele encaminhe também perguntas que deverão ser feitas ao presidente Bolsonaro. É uma decisão inédita e vale lembrar que Celso de Mello está afastado por questão de saúde, mas ele já tinha várias sentenças encaminhadas e ele deu a entender que ele vai divulgar agora todo esse material que já está pronto, até o retorno dele vai ser só no final deste mês. Agora, Sérgio Moro fazendo as perguntas, o presidente vai ter de responder e é uma situação aí inédita mesmo, como você colocou, né, Luciana? Mas quem sabe acaba com a polêmica toda que houve envolvendo a saída de Sérgio Moro, a possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, e há esse tipo de suspeita ainda, porque depois teve todo o caso envolvendo Queiroz, a saída dele da prisão, a volta, o retorno, essas idas e vindas, então é tudo muito nebuloso, não é? Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.